Eu quero ler um texto em 1 Reis e depois no Evangelho de Lucas. Primeiro Reis, capítulo 19. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Primeiro Reis, capítulo 19, verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Aí o verso 19. Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versos 61 e 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 61 e 62. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai celeste, grande é o teu nome. Senhor, pedimos a tua graça, dá que o teu bondoso Espírito ilumine, ó Deus, a nossa mente para transmitir a tua palavra. Ó Deus, ilumine também os teus filhos, para que eles possam compreendê-la, para que eles possam colocar nos corações. Ó Deus, e que a tua palavra seja para nós luz para o nosso caminho. Ó Deus, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. O texto que lemos nos mostra que o profeta Elias recebeu no final da sua carreira, na verdade, Elias já houvera passado por inúmeras lutas, tribulações, dificuldades, e Deus, no fim da carreira, lhe deu 3 missões que ele deveria cumprir, após as quais o Senhor lhe recolheria, como de fato fez. E Deus chamou Elias e disse: olha, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. E Elias ouviu atentamente.
Depois você vai ungir Jeú, rei de Israel. E depois você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias, por sua vez, recebeu essa comissão de Deus e saiu para cumpri-la. Só que ele inverteu a ordem, né? Primeiro ele foi procurar Eliseu, né? Elias estava numa crise muito grande, né? Já houvera saído da caverna, toda aquela história, e Elias estava a fim de arranjar logo substituto. Primeiro, né? Alguém que pudesse ajudá-lo e transferir as responsabilidades. Então, Elias foi primeiro lá à procura de Eliseu. E foi, e de fato encontrou Eliseu. E o texto diz que Eliseu estava trabalhando. Eliseu era um lavrador comum e estava trabalhando na terra, quando de longe avista o profeta Elias se aproximando. Elias já era conhecido em todo Israel, todo mundo sabia quem era Elias, de longe todos sabiam, né? A fama de Elias, tudo aquilo, né? E Elias se aproxima de Eliseu, e Elias não precisou fazer nenhuma apresentação, todos já ouviram falar de Elias. Estava competindo com o pastor Jesus aqui em Anápolis, né? Hoje ele foi fazer a bobagem, nós comemos ali no shopping e foi tanta gente para cumprimentá-lo que foi difícil comer. Então, eu acho que a Débora chegou em casa com fome, que não deu nem para terminar de comer. Muita gente, muito conhecido, e Elias também era assim em Israel, todo mundo sabia quem era Elias. E Elias olhou para Eliseu e fez um gesto que era próprio de toda aquela forma mística de Elias se comportar, tirou-lhe a capa que estava vestido e jogou sobre a cabeça de Eliseu, né? E aquilo significava um chamado divino para Eliseu. É interessante que Eliseu não questionou nada, ele já sabia o que significava aquilo, até porque, irmãos, não se iludam. Deus primeiro fala a você, depois manda o profeta, tá? Então, Eliseu não precisou perguntar a Elias o que significava aquilo, porque com certeza Deus já tinha falado ao coração dele do que aconteceria e o que Deus estava preparando para ele. E quando Elias chegou, Eliseu não tinha o que perguntar nada, porque ele já sabia que Deus já houvera falado ao seu coração. Repito, primeiro, Deus fala contigo. Não lhe deixe enganado a respeito daquilo que Ele quer com a sua vida. Depois, Ele manda o profeta, só para confirmar aquilo que Ele já disse contigo, na tua vida. Esse é o modo de operar do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, aí acontece uma cena extremamente interessante que convém observarmos. Eliseu faz um pedido a Elias, um pedido assim, sui generis, né? E ele pede a Elias: permita-me que eu vá beijar os meus pais, eu quero beijar meu pai, minha mãe, despedir dos familiares, dos meus amigos daqui, eu quero me despedir do pessoal que trabalhou comigo, eu quero me despedir de todo mundo. A Eliseu ainda era um jovem, da rapaziada, da minha turma, de todo mundo, e aquela coisa toda. E Elias disse: pode ir, rapaz, pode ir, não tem problema nenhum, eu não vim aqui te trazer mal nenhum, não fiz mal. Pode ir, vai lá, beija teu pai, tua mãe, despede de um, pode ir, tudo tranquilo, sem problema nenhum.
sem problema nenhum. Aí, irmãos, o texto vai nos dizer que Eliseu saiu e deixou os bois e foi para casa para fazer essa despedida. Mas quando chegou em casa, a coisa tomou uma proporção assim, muito maior, talvez até do que Eliseu esperasse. E aí chegaram amigos e tal, os conhecidos, colegas da escola, da faculdade, a turma toda foi chegando, e Eliseu agora vai seguir Elias, e a gente não vai ver mais por aqui, não, mas não pode ir embora assim desse jeito, vamos fazer uma grande festa. E aí foi juntando gente, daqui a pouco a casa de Eliseu, estava mais cheia do que essa igreja hoje aqui. Gente de todo lugar foi chegando para a despedida de Eliseu. Aí Eliseu disse, agora que Elias vai se desesperar, porque como é que a gente vai fazer essa festa toda e Elias, o grande profeta, vai ficar lá esperando? Mas Elias estava disposto a esperar o tanto que fosse, até Eliseu se despedir, né? Aí, eu vou falar uma coisa e você vai dizer assim comigo, viu? Elias estava esperando, diga aí. Elias estava esperando. Vamos dizer de novo? Elias? Muito bem. Então, assim Eliseu voltou e Elias. Eliseu tomou as juntas de bois. Eliseu matou os bois. Eliseu apanhou a madeira dos aparelhos dos bois e cozeu a carne. Não cansem, viu? Fale mais forte. Eliseu deu comida para todo o povo. E o povo comeu aquela carne toda. Agora vocês vão dizer amém. Então levantou Eliseu e seguia e servia a Elias. Amém. Amém. Muito bem. Amados irmãos, essa história nos faz pensar que Elias tinha uma missão a cumprir, muito clara. Mas esta missão de Elias, quando comparada com a missão que Jesus tem para a sua igreja, é muito pequena. E eu quero voltar ao texto de Lucas. Jesus ia caminhando como de costume, quando uma pessoa se aproximou dele e disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí ele fez, irmãos, o mesmo pedido que Eliseu houvera feito a Elias. O mesmo. E com certeza, Jesus, que conhece as Escrituras de trás para frente, lembrou-se de Elias e Eliseu, né? Daí a referência ao arado, tudo aquilo veio à mente de Jesus naquele instante. E aquele homem disse para o Senhor, deixa-me somente beijar meu pai e minha mãe, eu volto em casa e dou um beijo neles, abraço a eles e depois eu venho e vou te seguir. Amados irmãos, a resposta do Senhor foi uma negativa extremamente contundente e dura para aquele candidato a discípulo. Ele disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isto significa que todo aquele que se alista para estar sob o comando de Cristo deve renunciar a todas as futilidades do mundo e empregar todas as suas energias no cumprimento do propósito de Deus. Amados irmãos, Elias podia esperar, Jesus não pode nos esperar. Elias podia esperar, Jesus não pode esperar. Amados irmãos, Jesus não pode esperar, em primeiro lugar, porque ele é infinitamente superior a Elias. Aquele que lhe chamou é infinitamente superior àquele que chamou Eliseu. Aquele que chamou Eliseu, apesar de ser um grande profeta, era servo na casa de Deus. Aquele que nos chamou e que tem lhe chamado é o Filho amado, herdeiro de todas as coisas, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja, Senhor da história. É aquele que dirige todas as coisas conforme a sua vontade, e todas as coisas lhe obedecem. Céus e terra tremem diante dele, do nome que está acima de todo nome. Portanto, aquele que nos chamou não pode esperar. Nós não podemos fazê-lo esperar, porque ele está infinitamente superior a qualquer um outro. O apóstolo Pedro, naquela manifestação extraordinária do Monte da Transfiguração, quando o Senhor abriu os céus diante dele e se apresentou Jesus transfigurado, Moisés e Elias, o próprio Elias ali estava, e Pedro, envolto naquele ambiente de glória, ele fala uma bobagem muito grande, como a gente tem falado muito também, né? E ele diz: façamos 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Jesus e outra para Elias. O que havia de mal nisso? Ele não pensou nem em si mesmo, fazer uma também para mim, para João, né? Parece um negócio legal. O cara não está nem pensando em si, está pensando nos outros. Aí imediatamente, irmãos, vem uma voz do céu, a voz do Pai vem e repreende a Pedro, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Aquela voz de repreensão, irmãos, veio porque Pedro estava colocando Jesus em pé de igualdade com Moisés e com Elias. Façamos 3 cabaninhas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, cada um vai ter a sua igualzinha. E Deus disse: não compare meu filho amado com eles, não caia nessa bobagem. Este é meu filho amado. Imediatamente o texto diz: sumiu Moisés, sumiu Elias e ficou Jesus sozinho. Amados irmãos, é este que está te chamando, Jesus, não é Elias. Não coloque Elias no mesmo pé de igualdade com Jesus. O chamado que temos recebido é infinitamente superior. Elias podia esperar, Jesus não pode mais esperar. Amados irmãos, a missão que Elias recebeu foi: unges a Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel. Essa era a missão
de Elias, que ele queria compartilhar com Eliseu, dizia respeito à Síria e dizia respeito a Israel. Mas a missão que de Deus recebemos em Cristo Jesus é muito maior do que essa. É infinitamente maior a nossa missão do que esta. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Portanto, a nossa missão, irmãos, tem uma abrangência do mundo inteiro, e não apenas de uma nação, de uma questão localizada. A missão que Deus tem te chamado diz respeito ao mundo inteiro. Olha lá o tamanho da tua missão. Aquilo ali é o tamanho da nossa missão, irmãos. Não se trata de um país isolado, de uma cidade, mas do mundo inteiro. A nossa missão é infinitamente maior do que a de Elias. E a nossa missão, irmãos, não é de ungir reis, é uma missão de vida e de morte, de salvação eterna ou de condenação eterna. Por isso o Senhor não pode ficar esperando como Elias pôde esperar. Elias pôde esperar Eliseu apanhar os bois. Elias pôde esperar Eliseu matar os bois, cozinhar os bois, servir toda aquela festa, todos acabarem de comer, ele cumprimentar os amigos, os parentes, os convidados, e Elias pôde esperar todo o tempo. Mas Jesus tem uma missão que não pode esperar, ela tem urgência, é uma urgente missão do Senhor, e não podemos perder tempo aguardando para o cumprimento desta missão. Amados irmãos, o Senhor não pode esperar, porque Ele tem pressa. O Senhor não pode esperar, porque Ele tem pressa. Eis que cedo venho, dá-te pressa! O Senhor não pode ficar esperando mais a sua comodidade. O Senhor não pode mais ficar esperando os seus caprichos. O Senhor não pode mais ficar esperando aquilo que você tem julgado ser prioridade na sua vida em detrimento do reino de Deus. O Senhor não pode ficar aguardando a tua boa vontade. Você não é discípulo de Elias, você é discípulo de Jesus Cristo. Foi Ele quem nos chamou. E quando aquele homem disse: eu vou voltar em casa, como Eliseu disse, para despedir-me dos meus parentes, Jesus disse: não é apto para o meu reino, não está preparado, não compreendeu a urgência deste reino, não compreendeu. Pensas que sou Elias, que podia esperar todo o tempo? A minha missão é urgente. Dá-te pressa, não posso aguardar a tua boa vontade. Era isso que Jesus estava dizendo, não só para aquele homem, mas para todos os seus discípulos e para a nossa igreja também nos nossos dias. Amados irmãos, muitas vezes nós estamos semelhantes a Eliseu, e nós pastores temos nos comportado como Elias, aguardando,
aguardando os probleminhas, as dificuldades daqueles que ouvem sempre, mas nunca querem chegar à maturidade, daqueles que já ouviram centenas de vezes, mas não reagem ao chamado do Mestre. Amados irmãos, o tempo está findando, a hora está chegando, não há mais tempo para os nossos caprichos, não há mais tempo para nós ficarmos cuidando das nossas coisinhas, despedindo de papai e de mamãe. Você já se despediu demais de seu pai e de sua mãe. É hora de você ir para aquilo que Deus tem te chamado. É preciso deixar papai e mamãe para seguir ao propósito para o qual Deus tem te chamado. Eu estou falando daquilo que Deus já falou no teu coração. Não estou trazendo nenhuma novidade para você. Nenhuma. Porque tudo isso o Senhor Jesus já te falou inúmeras vezes. É hora de reagir e de agir levado pelo Espírito de Deus. Levanta-te, se dispõe, o Mestre tem pressa, não há tempo a perder, a hora já é chegada. Vamos nos pôr de pé, com coragem, com determinação, arregaçar as mangas, para fazer aquilo para o qual Deus chamou esta igreja para fazer. Não há mais tempo a perder. Há uma obra para construir, há almas para ganhar, há oração para ser feita. Há jovens drogados por todas as esquinas dessa cidade. Há muito que ser feito. Há idosos, como o pastor falava ainda há pouco, necessitando da sua visita, do seu amor, do seu afeto. Aonde você está passando o seu tempo? Quantas vezes já foi lá? Jesus não pode esperar. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor aplique, pois, a sua palavra nos nossos corações. E que ela seja para cada um de nós vida para as nossas vidas. E que o Senhor levante esta igreja como um exército para trabalhar e agir conforme aquilo que Ele já tem colocado no coração de cada um de vocês e do vosso pastor. Só que agora Ele tem pressa. Fiquemos de pé, irmãos.